Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do grupo TIs Integradas. Hoje é uma reunião diferente, onde a gente vai discutir os estudos apresentados no Critical Care Review 2025. Para quem não conhece, esse é um meeting que foi idealizado já há alguns anos, onde eh, os principais trials da especialidade são organizados para serem publicados nas principais revistas e apresentados simultaneamente durante o evento. Ah, quem tiver curiosidade, se colocar no Google CCR 25, que qualquer review, vai ver que eles têm várias outras atividades, por exemplo, todo dia tem um artigo comentado, é um bom site para acompanhar, para você se manter bem atualizado. E esse ano foram 12 estudos que foram apresentados e nós fizemos uma seleção de quatro para apresentar aqui para vocês. Claro que ainda tem estudos que não ficaram na nossa seleção, mas que são legais, como o NOTAX, que é um estudo de alto fluxo em paciente de cirurgia cardíaca, ou FLUID, que compara estalóide balanceado não balanceado, ou o K-ROX, que é um estudo para avaliar níveis de oxigenação mais baixos ou mais altos, e um estudo, inclusive, que inaugurou uma nova estratégia de fazer estudos dando assistência normal, coletando dados, sem pedir termo de consentimento. Isso, de alguma forma, vai ter um grande impacto aí, na maneira de fazer estudos nos próximos anos. Mas, enfim, vamos aos quatro que foram selecionados. E o primeiro deles, quem vai apresentar para nós é a doutora Viviane Pobé, o estudo que a Viviane para apresentar para nós é o ANH Trial, que é uma diluição normovolêmica aguda em pacientes de cirurgia cardíaca. Nós vamos ter uma dinâmica em que o estudo vai ser apresentado em 10, 12 minutos, e nós temos aí mais 8 minutos para discussão, onde a gente gostaria que vocês interagissem, participassem, fizessem perguntas para tirar dúvidas. Viviane, está com você. Obrigada, Ederlon. Boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês aí nessa véspera de feriado. Acho que a gente teve, o ano passado, a gente fez essa edição, né, da nossa reunião de UTIs integradas com os estudos do CCR, e aí acho que o resultado foi super benéfico. E aí a gente repete, então, para essa edição 2025. Então, o meu trial é o ANH trial, né? Então, é um trial randomizado de hemodiluição normovolêmica aguda em cirurgia cardíaca. Então, só para apresentar qual que foi o racional do estudo. Então, nos Estados Unidos, a gente tem mais de 10 milhões de transfusões sanguíneas por ano. E quando a gente fala de transfusão sanguínea, nós temos principalmente aí três pontos de atenção. Escassez de recursos, então muitas vezes a gente sabe da falta desses hemoderivados no nosso meio. Aqui no Brasil, isso é bastante comum. Complicações simples, como febre, calafrios, reações alérgicas, até complicações mais graves, como as infecções, o trale e a sobrecarga volêmica. Quando a gente fala, então, do que nós temos na literatura relacionado a esse tema e pensando no impacto da transfusão, esse é um trabalho muito interessante da Society Thoracic Surgeon, com uma base de dados de 2010
receberam uma unidade. Agora, quando a gente compara quem recebeu uma unidade versus quem não recebeu, estava relacionado a piores desfechos, tanto em relação à mortalidade, como os desfechos relacionados a stroke, a infecção, ventilação mecânica, diálise e reoperação. Esse é um outro estudo do Annals Thoracic Surgery, comparando com mais de 22 mil pacientes submetidos a RM, mostrando uma alteração de mortalidade, né, que foi o desfecho principal desse estudo, no grupo transfusão versus não transfusão. Então, a gente teve uma mortalidade total desse estudo de 0,8%, sendo 0,5 naquele grupo que não recebeu transfusão, versus 1,3 naqueles pacientes que receberam um ou dois concentrados de hemácias, com um odds ratio de 2,44. E aqui, quando a gente vê uma análise tanto uni ou multivariável, não só a mortalidade, mas também outros desfechos, né, importantes quando a gente olha desfechos duros desses pacientes críticos, também aí relacionados, os desfechos negativos relacionados a quem recebeu transfusão. Bom, quando a gente fala então da hemodiluição normovolêmica intraoperatória, a NH, é uma técnica realizada em aproximadamente 20% das cirurgias nos Estados Unidos. E só para a gente trazer um pouco de conceito, é uma estratégia de conservação do sangue com o objetivo da gente minimizar a necessidade das transfusões. Então, como é que é feito? Você retira uma quantidade controlada de sangue total desse paciente no início da cirurgia, substitui por cristalóide ou coloide para manter uma normovolemia. Esse sangue ele vai ser armazenado e reinfundido após o término da SEC. Quando a gente olha na literatura o que tem sobre esse tema, a gente tem meta-análises, então a primeira é uma meta-análise de 22 estudos e a segunda uma meta-análise de 29 estudos, tendendo aí a serem favoráveis em relação a essa terapêutica, mas todos com estudos ainda com N pequeno de pacientes, então ambas as meta-análises ainda nos levam a necessitar de um estudo randomizado. Assim como os guidelines, eles falam que, tanto o guideline de 2024 falam que o ANH ele pode ser considerado para a redução da transfusão de pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas a gente não tem um nível de evidência alto. Quando a gente fala então do ANH Trial, publicado então no New England na semana passada, um estudo multicêntrico, single blind, randomizado, pragmático, em pacientes adultos submetidos à cirurgia cardíaca com SEC em 32 centros, Estados Unidos, América do Sul, Europa e Ásia. E aí a pergunta do estudo era avaliar se essa intervenção ela poderia reduzir necessidade de transfusão sanguínea durante a cirurgia cardíaca. Quais os critérios de exclusão? Então, nós tínhamos dois momentos de critério de exclusão. O primeiro era pré-operatório, então eram excluídos os pacientes com doença coronariana instável, pacientes com instabilidade hemodinâmica no perioperatório, cirurgia de emergência ou uma suspensão que eles consideravam inadequada de anticoagulantes ou antiplaquetários. Aqui um ponto importante quando a gente fala de cirurgia de revascularização do miocárdio é que o uso de aspirina em baixa dose ele era permitido para a inclusão no estudo. E na sala cirúrgica, pelo anestesista, era feita uma segunda triagem, onde se excluía aqueles pacientes com risco de instabilidade hemodinâmica após o ANH, o risco de anemia após hemodiluição, que era feito por análises através de fórmulas preditivas de hematócrito. Então, esses eram os critérios de exclusão. A randomização e o cegamento do estudo. Randomização era feita após a indução anestésica e avaliação de HB-HT. E aí, dois grupos do estudo. Grupo que recebeu a intervenção versus o usual care, é aquele paciente que não vai receber a intervenção. Quem era cego por estudo? Os pacientes investigadores, coletadores de dados, todos os avaliadores de desfecho estatístico eram cegos, somente tinham conhecimento do grupo
os anestesistas responsáveis aí pelo cuidado do paciente, mas esses anestesistas, eles não participaram da coleta nem da análise dos dados. Como desfecho primário do estudo, então nós tivemos a transfusão de pelo menos uma unidade de hemácias halogênicas, e aí esse período de transfusão, ele avaliou desde a randomização até a alta hospitalar. Então não era só no intraoperatório ou pós-operatório imediato. Então, transfusão até alta. E desfechos secundários. Lesão renal aguda, complicações hemorrágicas e isquêmicas relacionadas a sangramento, óbito por qualquer causa eles truncaram em 30 dias após a cirurgia ou durante a hospitalização em que a cirurgia foi realizada. Um ponto importante, né, são os desfechos de segurança do estudo. Então, os desfechos de segurança, o que foi avaliado? Choque cardiogênico, uso de inotrópicos por mais de 48 horas, necessidade de suporte circulatório mecânico, infecção, então sepse, choque séptico, menor nível de hematócrito registrado na UTI e o desfecho óbito. Então, o que eles fizeram? Eles triaram 7.200 pacientes, então fizeram um screening de 7.200. Desses, 2.010 foram submetidos à randomização, sendo 1.010 no grupo ANH e 1.000 pacientes no grupo controle, no grupo usual care. Quando a gente olha a característica desses pacientes, então era uma amostra bem balanceada, então eram pacientes com uma idade média em torno de 60 anos nos dois grupos, prevalência masculina. Quando a gente olha a classificação de insuficiência cardíaca, 23% no grupo ANH e 27% no grupo usual care, eles tinham classe funcional 3 ou 4. Aproximadamente 16% tinham infarto prévio. E o tipo da cirurgia era uma cirurgia valvar, em aproximadamente 60% dos pacientes, coronária em 38% e 39% nos grupos e a aorta em torno de 10% nos grupos. Quando a gente vê de sangue, quanto a gente. Outra questão importante que eles avaliaram, né? Quanto que a gente dava de cristalóide para esses pacientes. Nos dois grupos foram muito semelhantes, aproximadamente 1.000 ml de cristalóide, né? Antes do bypass cardiopulmonar. A média de cristalóide infundido, então, 1.000 no grupo ANH e 700 no grupo usual care, tá? Quando a gente olha, então, falando especificamente do grupo ANH, então, mais uma vez, retirou em torno de 650 ml de sangue, tá? 4,5% não conseguiu tirar esta quantidade de sangue, tá? Não tivemos nenhum evento adverso e nós tivemos a reinfusão do sangue retirado em todos os pacientes, com exceção de dois. Ele não conseguiu reinfundir o sangue porque coagulou dentro da bolsa e um segundo paciente teve rompimento dentro da bolsa. Quando a gente olha desfechos clínicos, então, desfecho primário do estudo, lembra-se que era a transfusão sanguínea. Então, a transfusão sanguínea, 27% no grupo ANH, sendo e 29% no grupo usual care. Então, sem diferença, o risco relativo de 0,93. Quando a gente olha os desfechos secundários, a gente tinha o quê? Uma revisão cirúrgica por sangramento um pouco maior no grupo ANH, mas sem uma significância, sem uma relevância estatística. E quando a gente olha complicações isquêmicas muito semelhantes, lesões renais também muito semelhantes. Quando a gente vê os desfechos de segurança, então, dentre todos os desfechos de segurança avaliados, também a gente não teve diferença estatisticamente significante entre os grupos. Dentre as limitações do estudo, então, que nós tivemos?
uma baixa representatividade de mulheres no grupo, o que pode limitar a generalização dos resultados. Lembrando que a gente teve aproximadamente 20% só de mulheres nos grupos. Entre os centros, nós não tínhamos um protocolo padronizado de transfusão, então isso acaba podendo, né, contaminar nossa amostra em relação a isso, diante aí de não ter essa padronização dos protocolos. A gente teve uma inclusão ampla de diferentes tipos de cirurgia cardíaca, e aí com riscos hemorrágicos variáveis, né, pelos diferentes tipos, e nós tivemos algumas violações, de protocolo. Então, essas são as principais limitações. Como conclusões do estudo, então, nós não tivemos a intervenção, então, a ANH. A gente não teve uma diminuição significativa do número de transfusões, apesar de ser uma terapêutica segura, então nós não tivemos aumento significativo de eventos adversos graves, mas ele não recomenda que seja uma estratégia rotineiramente utilizada em cirurgias cardíacas eletivas com SEC. E seu uso, ele considera que pode ser utilizado de forma individualizada, mas não como justificativa padrão, tá? Então, esses foram os dados do ANH Trial. Excelente, Vivi, muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Você conseguiu ser bem objetiva e trazer para a gente aí os principais dados relacionados ao estudo. Eu deixo aberto aí para o pessoal que quiser também questionamento. Bom, esquentar aí, Vivi. Bom, a gente sabe todos os riscos associados às transfusões, às complicações, e óbvio, o racional do estudo, uma plausibilidade altíssima e a gente, com toda a expectativa, de PBM. Ah, qual a sua impressão ah, acerca desses resultados? Por que que a gente ah, não alcançou o resultado? Né? Então, quando você olha, e aí ele mesmo fala dos tipos de cirurgia cardíaca, né? Então, quando você fala de uma troca valvar, de uma reop de troca valvar, ou seja, todos colocados aí num mesmo bolo, de uma RM, independente se era uma RM, né? Uma, duas, três pontes, que ele também colocou tudo dentro de um mesmo grupo, acho que isso pode ter contribuído. É, eu acho que o estudo, é claro que a gente tinha, né, como você bem falou, Ederlon, com essa coisa do PBM, a gente achava que poderia ser uma estratégia, mas aí quando eu fui olhar também os artigos que subsidiaram o estudo e principalmente o guideline de 2024, o guideline de 2021, então, dos grupos que trabalham aí com sociedades de hematologia, já estava dando indícios que realmente não ia ter É dado. essa positividade que a gente estava aguardando, né? Então eles já estavam bastante do estudo. Então acho que já se vinha aí, né, pensando aí que poderia ser uma possibilidade. Acho que também essa questão, a gente teve crossover também um pouco no estudo, então pacientes aí que migraram de grupo, que também, obviamente, que acaba contaminando, né, os resultados, mas acho que
acho que os pontos principais acho que são esses aí, pelo meu entendimento. E uma coisa, também fico com a impressão de que a falta de um protocolo de transfusão também pode ter atrapalhado, porque acaba Pode. se transfundindo demais cirurgia cardíaca, né? E talvez esse transfundir demais acabou fazendo com que o benefício desaparecesse. É, eu acho que sim. Eu acho que essa questão é uma briga que a gente tem muito lá no hospital, né? O pessoal do banco de sangue, por exemplo, com as cirurgias cardíacas, isso é todo dia. Por que que eles fazem reserva aí de dois, três concentrados de hemácias, independente do tipo de paciente? Enfim, é uma briga eterna e a gente vê essa, vamos dizer, essa mão pesada aí na cirurgia cardíaca, no pós-operatório de cirurgia cardíaca. E a gente não tinha um protocolo estabelecido. Apesar de que eles não usaram, por exemplo, foi a exclusão do estudo insuficiência coronariana aguda, então instabilidade, enfim. Então, quer dizer, já cercou um pouco mais do que seria mais permissível em relação à transfusão. Mas você tem toda a razão. Acho que a gente ainda dá sangue demais nesse perfil de paciente, principalmente os coronarianos, né? Acho que ainda a gente tem mão pesada. Essa questão da Ah, reserva, né, Vivi, eu acho que é o receio que deu uma complicação. É, Um pós-operatório de cardíaco, quando sangra, sai de perto. é. Tu tem grande vaso, tu tem veia cava, tu tem uma linha de sutura. E assim, esses pacientes eles entram em choque hipovolêmico rapidamente, né? Paciente submetido a SEC já sai com um grau de disfunção ventricular, então a recuperação hemodinâmica neles é assim muito difícil, né? Então eu É, imagino que é uma cautela, né? A é, questão toda é que não precisa transfundir, né? Eu é. concordo, né? Então do nesse paciente, né? Então, um paciente que não não está instável hemodinamicamente, está urinando, está com lactato bom, está com perfusão adequada, eu acho que a gente pode ser mais restritivo em relação ao sangue. Mais do que o número, eu acho que a gente tem que avaliar fatores de perfusão. Porque, por exemplo, esse paciente, como o Fernando bem disse, né? Esse paciente faz um choque hipovolêmico, rompe uma aorta, não é o HB, ele não vai dar tempo de cair o HB na primeira coleta de exame. Ele vai continuar com o seu HB de 11, de 12, e o paciente está chocado, sangrando, né? Então eu acho que a gente tem que ser. Eu gosto muito mais de ver parâmetros hemodinâmicos de perfusão do que o número. Eu gosto de ser mais restritiva em relação ao sangue, tá? Então, eu acabo segurando mais. Eu concordo 100% com você e mais ainda, né? Se tiver algum cirurgião cardíaco angustiado, nós temos um estudo brasileiro, né? Que comparou o limiar de transfusão de hemoglobina de 7 versus de convencional e ele se mostrou tão seguro quanto e as complicações foram maiores no grupo que recebeu mais transfusão. E essa é uma coisa muito clara nesses pacientes que transfusão É, momentaneamente. Mas é muito importante olhar o contexto geral do paciente. Mais João, Ederlon? alguma tem pergunta? alguém com a Oi, mão vamos lá. levantada? Sou eu mesmo, João. Então, então a gente fiquei bem contente desse estudo apresentado aí. A gente tem estudado bastante lá, né? Lá no Você é um HCOR, especialista nisso, João. Precisamos escutar você aí. pois vocês têm é, PBM no HCOR também. Não, a isso é PBM é PPM, cirurgião exato. cardíaco, cara. Não, com certeza, eu tô bem up to date aí. Então, lá no nosso protocolo, a gente tem um número, né?
Inclusive, eu estava conversando com o pessoal essa semana e estava até comentando com eles que talvez a gente, eu pedindo, né, para talvez trocar uma frase do protocolo. O nosso número é 7, né? O 7 seria o que tem de evidência, né? Abaixo de 7 você teria indicação. E a minha solicitação lá é para deixar abaixo de 7 que é possível ser transfundido, né? Do tipo, não é necessário, não é obrigatório, desde que o paciente tenha condições hemodinâmicas, como a Vivi muito bem falou. E entre 7 e 10, a gente deixa a possibilidade, desde que o paciente também tenha indicações, esteja precisando de droga, tá com lactato alto, saturação baixa, venosa e tudo, e não está urinando. Não adianta a gente ficar forçando uma estratégia mais restritiva, né? Então, a gente está bem nesse, nesse cenário Nessa aí, né? vibe. Nessa vibe. A questão da reserva, aí eu vou ser contra você, Vivi. Eu acho que tem que fazer, porque realmente uma emergência, né? Que a gente tenha, principalmente em reoperação ou valvular e tal, acho que talvez justifique a reserva, né? Ou então também ter protocolo bem estabelecido de transfusão maciça, né? Que acho que é outro ponto, né? E a respeito da hemodiluição, uma das coisas que chama atenção nos guidelines, no 24 e 21 aí, é que realmente o que fazia diferença efetiva era uma dos procedimentos. Então, fazer hemodiluição junto com ultrafiltração no final da cirurgia, diminuir circuito de circulação corpórea, tudo isso junto acabava gerando resultado. Ô, João, E, João, sim, que paciente que você costuma pode fazer, se você fizer instabilidade, o cara infarta na tua frente, né? Se ele estiver instável. É, eu acho que o valvular é o melhor. É um paciente que está mais hipervolêmico às vezes e, e ele pode se beneficiar. Eu acho que é o que pode sangrar mais, mas acho que tem que individualizar, sim. Legal. Muito Mas bom. acho que também é uma ferramenta que pode ser usada, eu acho que deve ser usada. Eu vejo com bons olhos, né? Mas dentro de uma estratégia multifatorial, multidisciplinar aí, né? Diminuir o trigger, tentar fazer uma hemostasia mais especial, sabe? Não sangrar mesmo. Eu estava vendo uma apresentação, o Cooley foi talvez o precursor do PBM, né? E aí ele propunha uma técnica das toalhas brancas, que era você usar como campo cirúrgico uma toalha branca e deixar ela limpa até o final, né? Quer dizer, se você conseguir isso, é porque a tua hemostasia cirúrgica foi muito boa, né? Excelente. Obrigado aí, João. Pessoal, vamos Tamo seguir aí. adiante aí. Nós agora vamos ter o Rubens Ribeiro, de Brasília, que vai apresentar para nós o Index Trial, que foi um estudo interessante aí que comparou diferentes estudos de imagem para o diagnóstico de morte encefálica. Rubens. Olá, pessoal, boa noite. Essa oportunidade dependeu de uma coragem minha. E aqui, ao contrário do estudo da Vivi, o mix da amostra favorece o que nós vamos ver aqui no estudo. Eu me interessei por esse tema, até porque está passando ainda não, Assim, Matheus? Está passando? tá assim.
Não, mas está só o primeiro slide, não passou, não Isso. O trocou. Deixa eu primeiro só. é. Opa, agora foi. Agora, Foi. Tá. trocou. Então vamos lá. Então, pessoal, nós conhecemos atualmente os meios diagnósticos para critério de morte encefálica. E nós sabemos que o critério é a definição em si, é a cessação irreversível de função cerebral. As nossas diretrizes requerem exames auxiliares e o estudo, o Index Trial, ele acabou avaliando aí o desempenho de tomografia de perfusão e angiotomografia para como métodos auxiliares. E é muito interessante a forma com que o estudo foi feito, porque é um estudo muito robusto e muito bem elaborado. Só lembrando um pouquinho, o eletroencefalograma até hoje utilizado, surge na década de 60 e 70 e tem como objetivo a avaliação funcional. Depois a arteriografia, que de 70 para 80 permaneceu muitos anos como padrão ouro. Depois a cintilografia, que ainda é aceita. O Doppler transcraniano, cada vez menos utilizados, até em função, muito utilizado ainda, mas cada vez menos, até devido à variabilidade do ser dependente operador. Frente nessa avaliação Cara, diagnóstica. O objetivo do estudo foi avaliar a sensibilidade e a especificidade da TC de perfusão troncoencefálico e cérebro total e da angio-TC comparado ao exame padrão, que é o padrão que nós conhecemos. O desenho do estudo é interessante, eles começaram esse estudo em 2017 e, consequentemente, eles se realizaram até 2021 e de 21 a 24 foi quando eles coletaram os dados. É um estudo multicêntrico que envolveu 15 UTIs de ensino no Canadá, com apoio do Canadian Critical Care Trial Group, e eles, então, tiveram participação de 282 pacientes com lesão cerebral catastróficas que foram avaliados. Todos passaram por comitê de ética, inclusive o consentimento informado pego por responsável legal. E teve uma coisa curiosa nesse estudo, que é o grupo gestor, composto por especialista, que foi supervisionado, e eles também seguiram as normas padrões do standard, do START, que é as normas padrões aí para acurácia de exames diagnósticos. A população do estudo, como eu comecei a falar, foi bastante heterogênea. Eles avaliaram, e isso tem um propósito de alguma forma, eles avaliaram, não tem grupos de comparação aqui, mas incluíram aí a média de idade, que é relativamente baixa, sexo, e na população eles fizeram uma coisa curiosa, uma coisa interessante, eles dividiram por grupo de descendências. Então, asiáticos, negros, indígenas, brancos e assim por diante. Também a causa da injúria cerebral, a principal foi trauma, mas todas foram classificadas. As comorbidades principais também listadas, a hipertensão era uma das principais, assim como diabetes, seguidas das demais. O que tem aqui é que, na verdade, a utilização desse panorama, ele tem mais do que um objetivo de descrever a população participante do estudo. Ele tem como objetivo avaliar a generalização dos achados dos dados de acordo com esse grupo de população. Inicialmente, no fluxo de elegibilidade, elegeram 850 pacientes com lesão grave cerebral, 850 pacientes com lesão grave cerebral, com score, com Glasgow menor, com Glasgow igual a 3, após 6 horas de sedação. Preferencialmente, eles não fizeram, tipo, focaram apenas, mas o foco inicialmente, pacientes adultos maiores de 18 anos, não testaram menores, não tem esse relato. E que um ponto é que eles incluíram aqui pacientes que tinham ou não critério
para a morte encefálica. Então, arrolaram, num primeiro momento, 333 pacientes. E isso foi algo intencional, porque como eles queriam verificar a especificidade com erro baixo, com confiabilidade alta, para atingir pelo menos os 270, que era a estimativa deles, arrolaram os 333, que também sofreram aí, como vocês veem na tabela, vários critérios de exclusão. Na primeira leva de exclusão foram 517 pacientes, por várias razões, inclusive clínicas, desistências de consentimento, o médico retirou, a família desistiu e etc. e tal. E num segundo momento, mais fatores confusionais, selecionaram os 282, 204 com confirmação de morte e 78 considerados vivos. Na investigação foi feita uma coisa que eu demorei a compreender no estudo, porque os exames de imagem eles foram feitos antes do exame clínico e que nesses momentos do exame eles injetaram uma única injeção de contraste e isso tem um motivo, porque eles fizeram na sequência as imagens TC por perfusão e angiotomografia na sequência, no mesmo instante, sendo primeiro a de perfusão e depois por reconstrução a das geografias cerebrais, que foram interpretadas de forma cega por dois especialistas expertos em neurologia. Quando na perfusão, o que que eles avaliaram? Eles avaliaram dois pontos importantes. Primeiro, né, o que que é a CT de perfusão? É a análise combinada de fluxo e volume sanguíneo. Então, eles analisaram, fizeram uma avaliação qualitativa e quantitativa. O que que era o qualitativo? Era a percepção e análise visual dos médicos. No tronco encefálico, foi positiva, considerada positiva, se a perfusão do tronco cerebral tivesse ausente, independente das outras áreas cerebrais. Em todo o cérebro, era a ausência da perfusão no encéfalo. E o quantitativo foi medido, foram feitos cortes pré-determinados por 4 pontos, e eles, dos grandes vasos, perdão, foram feitos cortes axiais pré-determinados, e eles avaliaram se era positivo, se fluxo sanguíneo menor de que 10 ou volume menor de que 2 em pelo menos dois desses cortes consecutivos. Só comentando, vocês veem embaixo a imagem, essa última, você vê o stop dos vasos e o vermelho indicando que não havia, aí nesse caso, tanto no tronco encefálico como no cérebro, no encéfalo, não havia perfusão. Quanto à determinação de morte, o critério que foi usado. Primeiro, o exame clínico foi realizado 2 horas após a realização de imagens. O critério de exame clínico foi padronizado conforme nós conhecemos, muito parecido com as diretrizes que nós seguimos. E sendo cegos quanto aos resultados dos exames auxiliares, tanto no exame clínico quanto nos exames de imagem. Então, havia avaliação sempre de dois médicos de forma cega. O diagnóstico foi o que nós já conhecemos: lesão cerebral, ausência de fatores confusionais, etc. e tal, ausência de fluxo, e o teste de apneia positivo. Medidas de desfecho. O desfecho primário deles era a acurácia da perfusão da tomografia, tanto do tronco encefálico, é, como do cérebro, e eles têm como desfecho secundário, aí eles juntam tudo: a perfusão do tronco cerebral, e do cérebro, a angiotomografia, e ainda avaliam segurança, ou seja, possível reprodutibilidade desse estudo, e a confiabilidade a conformidade, na verdade, entre os avaliadores. E aí os resultados eram considerados verdadeiros, positivos, verdadeiros, negativos, ou falso positivo, falso negativo. A análise estatística deles, como eu disse anteriormente, eles tinham que alcançar pelo menos 270 para que a confiabilidade existisse. Eles analisam a análise estatística dele para ser confiável, tinha que ser margem de erro menor de que 2,5%, e baixa chance de erro estatística, com erro alfa, que é aquele erro do tipo 1, que você acaba excluindo variável que pode ser positiva, com menor igual a 0,05. A confiabilidade
entre os avaliadores medida aí pelo índice de Kappa e Cohen, e análise estatística por uma versão aí que eles incluíram no sistema deles. Então, 282 pacientes foram incluídos, sendo que 72% foram declarados mortos por critérios neurológicos dos exames, e incluindo aí o critério do exame clínico, e 78 foram considerados vivos, seja por questões de exames ou do exame clínico. Não houve desses considerados mortos quem recebeu alta hospitalar, e dos 78 considerados vivos, 6 chegaram a receber alta hospitalar. Essa tabela é bastante complexa, eu particularmente achei que seria insuportável, não teria tempo suficiente para poder apresentá-la, mas rapidamente, uma síntese dela que eu consegui extrair é que a TC de perfusão do tronco encefálico, na avaliação qualitativa, teve uma sensibilidade muito alta, embora uma sensibilidade não tão boa, com 98,5%, o que eles previam anteriormente era de 98%, tão superior ao que eles esperavam. E a CT de perfusão do encéfalo, na parte quantitativa, não mostrou que aquela questão do fluxo e volume, ela não mostrou aí, não teve uma sensibilidade ou especificidade muito satisfatória, não foi considerado como satisfatório. E a TC de perfusão do cérebro todo, isso que eu me referi ao fluxo e ao volume, ao que a TC a avaliação do tronco encefálico pela TC quantitativamente. Quanto à avaliação qualitativa do encéfalo, ela mostrou boa sensibilidade e boa especificidade. Aliás, não tão bom quanto o tronco encefálico na sensibilidade, mas maior de forma expressiva do que a especificidade do tronco encefálico. Na conclusão prática, a avaliação do tronco, qualitativamente, é um excelente exame para confirmar morte encefálica, nessa conclusão da tabela ali, o que se pode tirar. A análise quantitativa do cérebro total é útil para evitar falsos positivos. Aqui tem um indício de que porque talvez os dois exames realizados de forma praticamente simultânea e não apenas um exame só. Assim como o tronco cerebral avaliado de forma quantitativa, a sensibilidade muito baixa e pouco confiável. E quando a gente avalia quantitativamente, perdão, o fluxo, e quando a gente faz a mesma coisa, a análise quantitativa do volume, a gente vê que é útil como um apoio, mas também não fez diferença. E os artefatos, embora fossem presentes de forma expressiva, não impediram a confiabilidade dos exames. Quanto à angiotomografia, nesses 4 pontos aí dos scores, com os vasos principais, o pico arterial, que é o enchimento rápido, ela teve uma boa acurácia para as artérias principais. Pode haver aí um enchimento retrógrado residual, que pode ser um fator que pode interferir, mas a fase tardia, que é a venosa, ela tem aí, ela confirma a ausência de retorno venoso, mas baixa sensibilidade de forma geral quanto a esse exame. Bom, na discussão que ele traz, aqui fica um recado interessante. O principal achado é que a ausência de perfusão qualitativa do tronco encefálico por TC se correlaciona fortemente com morte encefálica clínica, e exames auxiliares com melhor desenho então, torna-se ele um desenho, então, a ser aí promissor, como exame auxiliar no futuro. A presença de fluxo em vasos maiores não garante aí perfusão funcional, até porque até hoje tudo que a gente faz é avaliação funcional, ou é exame clínico porque não tem ausência dos reflexos, apneia, etc e tal, ou eletroencefalograma, que também tem uma mensuração a princípio, que tem seus viés, assim como o exame clínico também tem limitação, mas esses exames aqui foram os primeiros que efetivamente poderiam mostrar que tem ausência de fluxo ou volume no principal ponto do cérebro que nós avaliamos no exame clínico, que é os reflexos e a apneia. A avaliação clínica ainda é dispensável e as imagens têm que ser vistas com cautelas.
O amiguinho mandou o suplemento, e o suplemento é um documento bem extenso, mas ele serviu para mostrar uma coisa. Eles avaliaram os subgrupos e mostraram, independente de subgrupos, idade, sexo, etc. e tal, e o paciente, do tipo de lesão cerebral presente, a presença ou presença de artefatos, a perfusão qualitativa é muito semelhante nesses grupos e é fortemente uma evidência de que é um exame promissor. Eles identificaram os falsos positivos, com perfusão ainda no tronco cerebral, mesmo naqueles pacientes vivos, e muitos deles com reflexos espinhais apenas, o que acabava confundindo o exame clínico que aqui foi identificado, que torna isso talvez algo promissor para esses fatores confundidores do exame clínico que a gente conhece. Três falsos negativos com perfusão mínima, mas com morte clínica detectada. A sensibilidade aumentou consideravelmente quando excluiu os pacientes vivos com reflexos periféricos apenas. Como eu disse, 14 eventos adversos, nenhum grave, todos autolimitados e contornados. Na conclusão, a tomografia por perfusão é promissora, como exame aí de apoio para a morte encefálica, apresenta um bom desempenho e um desenho robusto, né? Mas um bom desempenho em diferentes cenários de populações, o que torna promissor, principalmente frente a fatores que, apesar de ter sido excluído esses pacientes, mas torna-se algo possível, perdão. Mas é lógico que não substitui o julgamento clínico e deve ser sempre uma ferramenta complementar com responsabilidade ética. A mensagem final que fica aí é que nenhuma imagem substitui, ou qualquer exame até hoje, ao nosso julgamento clínico, e o quanto talvez a gente esteja preparado para integrar esses avanços aí, sem perder o essencial, né? Acho que era isso aí. Parabéns, amiguinho. Excelente, muito boa a sua apresentação. Você conseguiu cumprir aí o objetivo de trazer aí para nós essa discussão. Sabe que eu fico vendo isso, e a gente ainda enfrenta enormes dificuldades do ponto de vista de exames comprobatórios de morte encefálica. E, como a gente vê aí, a gente está discutindo exames excepcionais e é curioso ver que eles, ainda assim, não suplantam a importância do exame clínico, mas aparecem como promissores aí, como auxiliar. Mas esse é um ponto importante. Eu queria saber qual a tua impressão depois de ter avaliado esse estudo de maneira detalhada, Amiguinho, no que isso pode. o seu áudio não tá bom. Eu queria saber a tua opinião, você que viu esse estudo de maneira detalhada, o que isso pode implicar na nossa prática clínica? Qual a tua impressão? E depois queria uma opinião da Vivi, que é a nossa especialista aí em diagnóstico de morte cerebral. Excelente. Eu gostei muito de ter preparado esse artigo para apresentar. Eu tive que me desdobrar em algumas coisas que também não domino, como estatística, para compreender a razão disso. Eu acho que talvez ela se torne aí um dos exames auxiliares nesse diagnóstico muito promissor, especialmente alguns fatores, frente a fatores confusionais, sedação, esse tempo de sedação, os outros fatores que podem envolver eventualmente trauma ou outros fatores metabólicos que hoje limita, ele talvez seja um exame que muito promissor nesse sentido para um futuro. E eu penso que isso pode acelerar, inclusive, o diagnóstico que muitas vezes, pelo exame clínico, nos deixa dúvida. Aí a gente refaz o exame, aguarda tanto período de tempo, que hoje já é bem menor, mas eu acho que esse é o caminho que nós podemos enxergar com esses exames. Porque é a primeira vez que se testa, apesar da coisa não ser nova, é um conjunto de exames que pode dar uma confirmação da ausência do fluxo nos pontos cerebrais que são vitais para manter a vida, né? Excelente. Vivi, você quer É, fazer algum comentário?
Eu acho que um ponto importante do estudo e quantas vezes a gente vai dar curso de morte encefálica, né? E as pessoas perguntam, poxa, quando você vê a legislação brasileira, ela é muito mais rigorosa do que grande Outros parte lugares. da legislação mundial. E aqui Isso. ele trouxe muito forte, né? O diagnóstico clínico, ele é soberano, né? Então, acho que esse é um ponto importante e a nossa legislação é bem forte em relação a isso. Eu acho que quanto mais a gente puder ter exames complementares, e aí bem trazendo o que você e o Rubinho falaram, a gente tem uma dificuldade de exames complementares dentro do nosso país, que é uma coisa absurda. Até o Glauco, né, que Glauco Westphal, que todos sabem que é o primeiro autor do estudo Donors, né, com mais de 1.700 pacientes, o Glauco ele fez uma análise que um dos alunos dele apresentou num congresso e eu avaliei. Ele pegou dos 1.700 do Donors, quantos entraram antes da resolução da 2173 e depois, para ver o quê? Quanto que a gente tinha diminuído o intervalo para diagnóstico de morte encefálica. O que que eles viram? Intervalo entre os exames clínicos, ok, diminuiu de 6 para 1 hora. Do ponto de vista prático, reduziu de forma Hum. significativa. Quando a gente olha quanto que demorou para diagnóstico de morte encefálica, não mudamos no país quando a gente pensa antes da 2173 e depois. Ou seja, exame complementar aqui permanece aí a pedra no nosso sapato em relação à disponibilidade, né? A Câmara Técnica do CFM, a Câmara Técnica não só de morte encefálica, mas a Câmara Técnica de Radiologia, ela vem aí trabalhando para a gente pensar em critérios para angiotomo, para disponibilização, para angiotomo poder fazer parte também como exame complementar, isso já faz um tempo. Provavelmente ainda vai demorar um tempo, né? As legislações, quando a gente pensa em transplante, a última, a gente teve 10 anos, né, de uma publicação. E uma Legal, mas coisa eu também, acho, amiguinho, só Dani, rapidamente, que por a Vivi favor. citou um ponto interessante, porque a angiotomografia ela não dá noção de funcionalidade, apenas da essência do stop dos vasos, porque ela avalia grandes vasos. E essa junção dos exames, esse conjunto, ele traz essa visão da funcionalidade. Quer dizer, não mede diretamente a funcionalidade, mas ele traz isso de uma forma Dá muito mais forte. segurança, né? Exatamente. Eu É, fiquei e, pensando, Rubens, num conceito que a gente tem no choque, a gente sabe que a autorregulação cerebral ela é muito particular. No choque circulatório, de uma maneira geral, um conceito fisiológico introduzido assim nos últimos anos, que é a incoerência hemodinâmica entre a macro e a microcirculação. E exames que avaliam ou que se baseiam essencialmente no fluxo, o quanto eles podem limitar uma análise mais acurada da viabilidade cerebral, né? É isso aí. Tanto é que aquele corte que ele faz, tanto do fluxo como do volume, é um corte que eles consideraram como um mínimo, mesmo que aquilo existisse, exatamente para tirar esse tipo do viés. Assim como também a questão de hipertensão intracraniana, que muitas vezes é um limitador do fluxo, quando avalia funcionalmente ou dá essa oportunidade de microcirculação, que o exame propõe a isso, né? Ele traz essa visão da microcirculação, que até então a gente não tinha. Haja visto que a gente usou a angiografia tantos anos e talvez não fosse bom, aquilo tudo como mostrou que não é, né? muito bom. Excelente, amiguinho. Acho que o mais importante aí é entender que o diagnóstico clínico de morte encefálica é seguro. É importante o intensivista estar treinado para isso e acho que esse é um papel muito bom. Eu vou chamar agora o Fernando para a nossa terceira apresentação, mas vou aqui dizendo que eu vou estar embarcando. Pode ser que eu perca o sinal aí de vocês e não consiga acompanhar. E alguém, por favor, vai seguindo aí na moderação, por favor. O Fernando, ele vai falar para nós agora de uma coisa que atormenta os intensivistas. Qual é a melhor estratégia de retirada da ventilação mecânica? E pela primeira vez a gente tem um grande estudo aí, o PROMISE, que avalia um método diferenciado, o PAV Plus, se ele é melhor do que a pressão de suporte para a retirada da ventilação mecânica. Fernando, por favor.
Bom, obrigado, Erlon. Esse é um tema realmente muito difícil, né? Eu não me lembro quem é o autor, mas há muitos anos alguém escreveu que o desmame, né, como era antigamente chamado, e hoje se chama de liberação da ventilação mecânica, é, se seria mais uma ciência do que uma arte, não é? E a partir dos anos 70, né, se começou a estudar desmame, e quem eu entendo Acho que que é não, do Tobin essa frase, não é, Fernando? eu não lembro. É do É, Tobin, é do Tobin. eu não lembro. E, e assim, quem começou de maneira mais estruturada, né, a estudar isso foi o Andrés Esteban, né, da Espanha. O modo que a gente vai comentar, né, que foi que é a base desse estudo, né? O primeiro estudo, assim, a primeira revisão, a primeira proposta é do Magdi Yunes, né? Já tem aí mais de 30 anos e ele se baseia essencialmente em um princípio que nós poderíamos dizer que funciona de maneira semelhante à lei de Frank Starling em relação ao coração, ao sistema cardiovascular, né? Quanto maior o esforço instantâneo que o doente faça, maior vai ser o fluxo e o volume, não é? Para que ele tenha uma troca gasosa adequada. E é óbvio, se ele com um pequeno esforço ele consegue gerar um fluxo adequado, em tese, esse paciente ele vai estar apto, né? Aqui é um paciente normal, então, por exemplo, um pós-operatório que chegou na UTI, ele não vai precisar de um período de desmame, ele pode ser estubado logo. A questão toda é quando esse paciente tem uma patologia. E esse estudo, né, avalia, né, pacientes que ficaram pelo menos 24 horas em ventilação mecânica. Para vocês terem uma ideia, né, de 92, o estudo do Yunis, essa revisão aqui do grupo do Esteban, avaliou os métodos de desmame da ventilação mecânica, de liberação da ventilação mecânica em 98, 2004 e 2010. E como vocês podem ver, em nenhum, né, dos modos avaliados constava o PAV ou o PAV Plus. Aqui é para mostrar para vocês como funciona, né, um videozinho cedido pela minha ex-residente Simone Redaelli, lá de Caxias do Sul. Gentilmente, eu pedi para ela para fazer um vídeo mostrando, em linhas gerais, né, para quem trabalha com o Bennett, né, a gente tem aqui em verde, né, e nesse traçado, e indicando isso aqui é lúdico, né, mostrando que o paciente estaria apto. Essa variável, em termos de indicar o grau de esforço percentual, é entre 30% e 70%. Né? Se o paciente passa do 70, né, do 0,7, ele não está em condições. Se ele está abaixo do 30, isso indica que o suporte que nós estamos dando está além daquilo que o paciente necessita em termos de assistência ventilatória. A hipótese do estudo, então, foi avaliar se o PAV Plus, né, poderia melhorar desfecho, né, reduzindo o risco de disfunção diafragmática, né, e também se ele melhora o recondicionamento seguro da musculatura respiratória. E é óbvio que um paciente que está há mais de 24 horas, não é, geralmente aí a partir do terceiro, quinto dia, isso aqui já pode estar estabelecido, disfunção diafragmática e o sofrimento da musculatura respiratória, se assim a gente pode dizer, ele vai depender do grau de suporte nutricional que esse paciente tenha recebido nesse período e também, não é, do quanto, do ponto de vista iatrogênico, a gente contribuiu através de drogas, né, sedativos e principalmente bloqueadores neuromusculares. É um estudo multicêntrico, randomizado, aberto, que contou com 23 centros, né, incluindo pacientes aqui da América do Sul, né, na Argentina, Canadá, França, né, e Arábia, e Espanha, Itália e Grécia. Os pacientes foram submetidos por pelo menos 24 horas e tinham capacidade, não é, para tolerar por 30 minutos pressão de suporte,
né, mas sem condições de serem liberados da ventilação mecânica. E os os critérios de exclusão foram pacientes com doença pulmonar grave ou também doença neurológica grave. Foram randomizados, né, aqueles que tolerassem, né, o teste, então, de impressão de suporte, mas sem critérios pré-definidos para serem liberados. Isso significa, então, que os pacientes, né, tiveram um trial um TRE, né, por 2 minutos, né, acima de 100, o índice do Tobin, então, ou que não tolera o TRE por 30 minutos e o índice do Tobin é acima de 100. Não é? A gente sabe que ele tem um valor preditivo quando abaixo de 80, né, em torno aí de 92, 95%. Essa é a tabela, né? E do ponto de vista didático, é muito ruim mostrar uma tabela dessas, como o Rubens já falou, né? Mas a gente tinha aproximadamente 300 pacientes em cada grupo, né? 287 no grupo PAV Plus e no grupo Pressão de Suporte 286. Eu gostaria de destacar alguns aspectos, né? Eram pacientes assim com uma média de idade assim mais de 60 anos, então não eram pacientes tão jovens, né? O índice de massa corpórea aqui aproximadamente de 30%, então eram pacientes assim já com um próximo assim de um peso corporal é, elevado. Eles usaram o Apache 3, é um score que eu não tenho experiência, né? A gente usa o SAPS 3, né? Eu não saberia dizer assim, estratificar o quanto de gravidade a gente pode colocar por esse score na admissão. Por outro lado, o SOFA ficava em torno de 6. Um SOFA de 6, eu posso presumir que esse meu paciente, estando em ventilação mecânica, só pelo fato de estar, ele ganha 3 pontos. E se ele estiver usando o vasopressor numa dose igual ou inferior a 0,1 micrograma por quilo de noradrenalina, ele ganha mais 3 pontos. Não é? Chama atenção também, né, que praticamente a metade desses pacientes estavam usando vasopressor e um número razoável, né, de pacientes em terapia de substituição renal aqui, em torno de 12 a 16%. A randomização ela foi gerada por computador, cega, né? Um por um, PAV Plus ou pressão de suporte. O PAV, né, é um software, PAV Plus, né, que é exclusivo do Bennett, né, do 840 ou do 980. O ganho ajustado, né, o suporte para manter uma pressão de pico gerada pelo paciente entre 5 e 10. Né? Eu não sei se vocês lembram que naquela figura naquele vídeo que a Simone mandou ali, estava em torno de 9 a pressão. E a pressão de suporte, não é, para gerar tolerar um volume corrente, uma frequência respiratória entre 12 e 35, gerando um volume corrente entre 5 a 10 ml por quilo do peso predito. O desfecho primário, então, foi o tempo entre a extubação sem retorno à ventilação ou sobrevida em 7 dias. E secundário, né, o tempo entre a randomização e a sobrevida na alta, da UTI do hospital em 90 dias. E dividiram, né, o grau de dificuldade da liberação em curto, difícil e prolongado. O curto é quando o paciente ele consegue ser estubado e se mantém após a primeira tentativa. O difícil é quando a liberação leva até 7 dias. E o prolongado é quando a liberação precisa de mais de 7 dias para ocorrer com sucesso. Então, foram avaliados 10.557 pacientes, destes arrolados 722, então menos de 10%, dos quais randomizados 573, não é? Como eu já comentei, 287 no PAV Plus e 286 na pressão de suporte. Os desfechos, o sucesso, então, de liberação no PAV Plus, não da ventilação mecânica em dias, foi 7,3 e 6,8 na pressão de suporte, um P não, estatisticamente não significativo. E depois, os pacientes assim que sobreviver o tempo,
sobrevida na UTI, não é? Os que sobreviveram 13 dias versus 12 e no hospital 30 versus 29. O tempo médio, né, de dias livres da ventilação, né, em 14, 21 e 28 dias no grupo Pavi Plus foi 6,7, 13 e praticamente 20 dias, não muito diferente do grupo de pressão de suporte. E a mortalidade também, né? Na UTI 19, no grupo PAV e 18 no grupo pressão de suporte, em 90 dias, 29 no grupo PAV e 26,6, não é, no grupo pressão de suporte. Outros aspectos que são importantes assim a gente destacar é que quando a gente avalia, né, a duração da liberação da ventilação mecânica, praticamente os valores não são diferentes entre os grupos, né? E o grupo de liberação prolongada foi praticamente igual, né? Tanto no PAV Plus como no grupo de pressão de suporte. E também os pacientes que morreram antes de se tentar uma avaliação, né, para a possibilidade de liberação foi de 12,7 e 13, respectivamente, em PAV Plus e pressão de suporte. A taxa de reintubação também foi igual nos dois grupos. Como vocês podem ver, né, analisando essas tabelas, não houve diferença nenhuma entre os dois modos. Quando se avalia, então, o desmame, né, com menos de um dia, então, é aquele que saiu, né, foi liberado a ventilação mecânica na primeira tentativa, entre 1 e 7 dias e com mais de 7 dias, né, praticamente foi igual, não é? No grupo o PAV Plus, um pouquinho mais, né, 3% aqui de pacientes sendo liberados no primeiro dia, mas aquele doente que é mais difícil, né? Ele ficou, né, praticamente em percentuais equivalentes nos dois grupos. Quando a gente analisa, né, as curvas de sobrevida, não é? Então, o sucesso da liberação, né, e a mortalidade na ventilação mecânica, sucesso foi igual nos dois grupos, a probabilidade de morte também, sobrevida na UTI e sobrevida no hospital também, não é? Não houve diferença, tanto no PAV, comparando, né, o PAV Plus com a pressão de suporte. Então, esse estudo demonstrou que a PAV Plus não se associa a um tempo menor para a liberação da ventilação mecânica em relação à pressão de suporte, né? Eu tive experiência de alguns anos, né, quando eu trabalhei em Caxias, de utilizar bastante a pressão, é, a PAV Plus, né? E no Bennett 840, e realmente eu não via clinicamente assim uma significância em termos de resposta do paciente em comparação com pressão de suporte. E para finalizar, esse estudo, ele já, o racional desse estudo, né? Ele já foi feito anteriormente, né, por um grupo brasileiro aqui, o Dr. Pérez, né, Duarte, que trabalhou com o Ederon, né, há muitos anos. E vejam, né, eles compararam aqui nesse estudo do Périx PAV Plus com AIRE, né, com o TRE, com ventilação em tubo em T e com pressão de suporte. E não houve nenhuma diferença significativa na taxa de falha de extubação, duração da ventilação mecânica, né, tempo de permanência, né, comparando entre os dois grupos. E como vocês podem ver, nesse estudo aqui do Périx, foram 160 pacientes, mas aqui, ó, 160 pacientes. Então, não foi assim um N, não é tão pequeno, né? Embora tenha sido um grupo menor em comparação com o grupo agora do PROMAS. Então, o que a gente pode concluir, né, é que não houve, não é, um benefício significativo quando se compara os modos de ventilação, de liberação da ventilação mecânica entre PAV Plus, né, como tendo um benefício maior em relação à pressão de suporte. Deixa eu sair daqui. Muito bom, professor Fernando. É interessante, né, Fernando, que esses novos
esses modos modernos de ventilação sistematicamente não têm mostrado superioridade em relação aos convencionalmente utilizados, né? E eu me pergunto se isso é um problema conceitual ou é falha. Eu não acredito que seja falha metodológica em todos os estudos que foram feitos, comparando modos Não ventilatórios. consegui sair da tela, né, Ciro? Rapaz, tem um botãozinho chamado parar para lá, compartilhar. É, exatamente. É esse Fica botão, lá em meu cima, amigo. fica em cima, Gaúcho. Fica em cima do. Esse da- botãozinho que eu estou procurando e ele está escondido. Peraí, deixa eu ver aqui. Opções de compartilhamento. Deixa eu ver se Acho eu. que se você clicar no share, na setinha preta, no quadradinho verde, ele te dá essa opção para você sair. Eu estou nela e está aqui, tela inteira, compartilhar, vamos ver. Quem pode compartilhar? Apenas o anfitrião, somente você, e não está. Peraí, deixa eu tentar compartilhar minha tela. Vamos ver se dá. Pronto, derrubou. Era o que eu tava pensando em fazer também. Pronto. Ótimo. Obrigado. É, Boa, Aí, Vivi. como você pode ver aqui, foi agora entrou uma outra aí, que não é É a minha. minha. É a minha. Bom, como vocês podem ver, o compartilhamento difícil esse o meu. O problema que eu vejo nos modos ventilatórios é que, como qualquer droga, tu faz um ensaio clínico, né, fase 3, né? Então, os modos ventilatórios eles são desenvolvidos e só vão ser testados depois de incorporados, né, às máquinas. Eu acho que isso é uma limitação metodológica que eu considero significativa, né? Tu só vai testar depois que ele está desenvolvido. Eu não sei o que que o Cassiano acha. Cassiano, tu tá por aí ainda? Tô, Tá. tô, tô por aqui. E aí, Cassiano, o que que tu acha desses conceitos da ventilação, né? O modo é desenvolvido, ele é incorporado e só depois, né, é que se vai fazer um estudo para ver se ele é efetivo ou não, né? Sim, não, isso é verdade. E uma das coisas que tem, na verdade, é que os modos, eles acabam olhando parâmetros ventilatórios, né? Então, eles definem a frequência respiratória, o esforço que o doente está fazendo, mas, assim, nada disso captura, por exemplo, parâmetros eletroencefalográficos, mostrando se esse cara está mais sedado, está menos sedado, se ele está ansioso, se ele está com dor, né? Provavelmente, quando entrar estratégias novas com variáveis cerebrais ou outras variáveis de inteligência artificial que capture outra coisa, talvez eles comecem a dar mais lógica na sua execução, porque hoje em dia é só parâmetros ventilatórios, basicamente, né? Ou seja, se o doente começa a respirar rápido, ele se atribui isso à dispneia, mas pode ser unicamente dor, né? É. Então acho que a gente ainda está pecando nessas é. coisas, assim. Eu acho que isso aí, Cassiano, que tu abordaste é muito legal. Tem um artigo que saiu agora em 2023 que ele usa o conceito de avatar na monitorização, que nada mais é do que a integração, né? E aí seria no caso das funções orgânicas. Então, não é a função neurológica, integrar a cardiovascular, respiratória e assim por diante. Eu assisti uma vez uma aula do Dimopoulos sobre liberação da ventilação mecânica e ele disse uma frase assim que eu gravei e acho muito interessante, né? O cérebro que seta o ventilador é o do médico. Ele tá uma aula sobre NAVA. E o cérebro que comanda o diafragma é o cérebro do paciente. Então, isso define, né? E está de acordo com a tua colocação, sem dúvida. E lembrar que essa não tem análise mais nenhuma. Desculpe, eu não multivariável posso ajudar com isso. para essa análise multivariável baseado em inteligência artificial, ela é algo ascendente com uma velocidade espantosa. Haja vista que tem várias publicações hoje, quase todas baseado em avaliações, mesmo de estudos anteriores, baseado aí em análises de inteligência artificial para verificar se determinados métodos têm validade mesmo ou não. É isso. Tem mais alguma pergunta da plateia? Não?
A princípio não, dei uma corrida de olho aqui no chat, mas não vi nada. Posso progredir então, pessoal? Eu acho Pode. que sim, amigo. Nós já estamos tanto quanto adiantados, né? Então, pessoal, esse vai ser o quarto estudo, né? O quarto É ensaio. aqui, ó, só tem uma coisa que o Yuri colocou aqui, ó. Me lembram, só para constar, me lembra, com relação ao Pave Plus, me lembra uma chuteira que lançaram quando eu era adolescente. Tinha 90 da Nike. Todos os cadarços laterais, era bonito, cara, mas fazia gola igual qualquer chuteira. Dependia de quem estava calçando. Aí ele coloca Pave Plus. É verdade. Boa. É isso. Vai, Ciro. Então, é uma outra metodologia de aprimorar o desmame ventilatório do paciente. Esse estudo foi um estudo grande, ambicioso. Obviamente, como é o RESCO 3, é razoável imaginar que existiram o RESCO 1 e o RESCO 2. O RESCO 1 foi para testar a segurança do catéter, né? E a efetividade. Então, um catéter transvenoso é colocado na veia cava superior ou na veia iluminada que estimula por meio de um eletrodo bipolar os dois nervos frênicos, lado esquerdo e lado direito. Vocês sabem que o nervo frênico vem aqui desde o pescoço até lá embaixo. Então, essa metodologia, apesar de não ser nova, é uma metodologia que foi feita pela primeira vez em 1958, a primeira estimulação diafragmática, né? É, de- Decorrente da grande epidemia de poliomielite, mas sofreu grande progresso a estimulação diafragmática nesse quase um século, né, de duração, de existência, e novas técnicas têm sido propostas aí na tentativa de melhorar o prognóstico de desmame dos pacientes sob ventilação mecânica, principalmente aqueles pacientes com desmame difícil. Existe todo um racional clínico para se estimular o diafragma. é, com o advento da ultrassonografia, a gente começou a perceber o quão prevalente é a disfunção diafragmática em boa parte dos pacientes internados no UTI. Então, isso é muito importante porque o diafragma é o principal músculo da respiração, sem dúvida. E mesmo durante curtos períodos de ventilação mecânica, de ventilação pulmonar artificial e até mesmo na admissão, os pacientes críticos costumam já apresentar disfunção diafragmática. Essa disfunção diafragmática ela pode tanto ser induzida por diversas etiologias, como infecção, sepse e outros fatores, mas também pode ser induzida pelo próprio desuso provocado pela ventilação pulmonar controlada nesses pacientes. E por conta disso, a disfunção do diafragma é extremamente prevalente, e é a principal causa de desmame difícil. E existe um outro Sim. aspecto também importante de que Não, o não. treinamento convencional do diafragma, utilizado aí tradicionalmente, não parece interferir no sucesso da descontinuação. É, então, o, o estudo. Opa, travessei demais aqui as coisas. O estudo foi um estudo, como eu falei para vocês. Putz, o estudo foi um estudo ambicioso, um estudo multicêntrico que envolveu 48 centros e que é, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e o critério de inclusão era a ventilação mecânica por 96 horas ou mais e falha em pelo menos duas ou mais tentativas de descontinuação da ventilação. E a estimulação a intervenção era a estimulação duas vezes ao dia por meio desse cateter venoso. Existem diversas metodologias, como eu falei para vocês, para a transestimulação do diafragma, né? Tanto a nível cervical, quanto intravenoso, e quanto no próprio diafragma. Essa estimulação pode ser usada tanto de forma permanente para os pacientes que têm falência diafragmática irreversível,
ou hipótese provisória, como é o caso específico no contexto da UTI. Então, esse estudo específico utilizou particularmente essa metodologia, que é a estimulação, a inserção de um catéter, é como se fosse um marca-passo diafragmático, né, bipolar, que vai aí até a altura do nervo frênico torácico, a cava superior é muito próxima dos dois nervos frênicos bilateralmente, e aí, por meio de integração também com o esforço inspiratório do paciente, você provocaria contrações rítmicas do diafragma, e isso aí teria uma série de benefícios, né? Tanto do ponto de vista de redistribuição do volume corrente para as regiões mais posteriores do tórax, que é favorecido pelo uso da contração diafragmática, né, pela contração diafragmática efetiva, mas também outros aspectos em relação a não só a oxigenação do paciente, melhoria do volume corrente, melhoria da pressão inspiratória máxima, mas inclusive também tem evidências mostrando que esse tipo de estimulação pode favorecer também a perfusão cerebral, particularmente nos pacientes neurocríticos. E é, então, eles compararam aí a intervenção com o tratamento convencional, né? Ou seja, sem nenhum tipo de treinamento muscular, e a intervenção eram duas sessões diárias de 120 inspirações, induzidas por essa estimulação artificial do diafragma. Os resultados, então, e aí a gente tem que ter muito cuidado quando for interpretar esses achados. Apesar de ter tido uma superioridade em relação ao grupo de intervenção, ou seja, 70% dos pacientes tiveram sucesso no desmame contra 61% do controle, é, a razão de risco ajustada aí foi de 1,34, que com intervalo de confiança, de credibilidade aí de 0,01 até 1,78, não é uma razão para a gente pular da cadeira de entusiasmo, né? Apesar de ter um valor preditivo bastante elevado aí, como vocês estão vendo. E um outro achado interessante foi de que pareceu-se que a intervenção conseguiu reduzir o tempo de ventilação mecânica em pelo menos 2 dias e meio. Então, um estudo que, apesar de alguns aspectos metodológicos desfavoráveis, como a gente vai discutir adiante, ele de fato parece ter mostrado algum benefício clínico. Mas quando a gente vai, inclusive, demonstrou também resultado do ponto de vista fisiológico, porque ele conseguiu aumentar a pressão inspiratória máxima, e, de uma certa maneira, também provocou aí maior rapidez no desmame, menor taxa de reintubação e uma tendência a menor mortalidade. Qual é o problema? O problema é que esse estudo, que estava programado para ter 400 e tantos pacientes, foi interrompido por questões logísticas, por aderência baixa, taxa de inclusão baixa e também dinheiro, que faltou verba para o estudo. E aí eles terminaram tendo que interromper o estudo com 220 e tantos pacientes, né? Houve mais eventos adversos no grupo da intervenção, particularmente relacionados ao catéter, duas mortes relacionadas ao catéter, que me parece uma coisa meio assustadora, né? É muito raro a gente ver mortes provocadas por catéter venoso, né? Central. É, e, de uma maneira geral, a neuroestimulação foi bem tolerada, aí, como vocês também estão vendo. A mortalidade, apesar de uma tendência na diminuição, não foi significativa, mas a gente tem que chamar atenção para várias limitações bastante preocupantes em relação às conclusões desse estudo. Primeiro, a interrupção do estudo, que foi feita com praticamente metade dos pacientes só. O fato de ser não cego, seria impossível fazer de outra forma, né? É, e em todos os pacientes não tiveram, os pacientes do grupo controle não receberam o mesmo tipo de intervenção, pelo menos em relação ao cateter venoso central, e também nem todos os pacientes que receberam a intervenção conseguiram fazer integralmente as sessões que estavam programadas, certo? Então, só o fato de ter sido interrompido sem planejamento prévio, na metade dos pacientes,
e também o fato de que a gente constatar que com essa razão de chances aí, se o estudo tivesse continuado, muito provavelmente, talvez ele não tivesse tanto resultado assim. Você interromper um estudo no começo é como você tem um time que começa nos 10 minutos dando 2-0 e termina levando de 5 a 2 no final. Então, é complicado você fazer uma análise de benefício com um estudo interrompido. Então, isso porque a interrupção pode ter provocado superestimação do efeito de tratamento, reduz o poder estatístico do estudo, né, a capacidade de mostrar que a intervenção é benéfica quando ela realmente é, e também tem outros viés aí não controlados, inclusive o viés de intervenção aí tem que ser computado aí, tendo-se em vista a quantidade pequena dos pacientes que foram incluídos. Bastava ter 2 ou 3 pacientes a mais aí com desfecho desfavorável no grupo da intervenção para todos os efeitos benéficos aparentes do estudo sumirem por um passo de mágica aí. Então, e mesmo eles, inclusive, incluíram também, outro aspecto, eles incluíram na análise bayesiana os pacientes inseridos no RESP-2, que foi um estudo que envolveu cento e poucos pacientes e que também foi mal sucedido, por isso que eles fizeram o RESP-3, ou seja, requentaram aí a tentativa de salvar a metodologia, certo? De qualquer forma, apesar dessas limitações, o estudo de fato sugere que a neuroestimulação possa acelerar o desmame. Existem outras metodologias sendo testadas, inclusive uma metodologia menos invasiva que está sendo testada nesse estudo aí, que está correndo agora, e que usa eletrodos magnéticos cervicais aí, é, não invasivos, acoplados ao ventilador para também ajustar aí a sincronização do ventilador com a estimulação, a estimulação do nervo frênico e aguarda-se aí os resultados desses estudos. Mas a mensagem final é de que a gente tem que ter cautela na generalização desses resultados, apesar de existirem alguns outros estudos também que mostram benefícios em relação tanto do ponto de vista funcional, ou seja, melhoria da pressão inspiratória máxima, melhoria do volume corrente, da oxigenação, melhoria do fluxo cerebral e assim por diante, mas a gente tem que esperar outros resultados aí antes de poder aconselhar aí o uso clínico dessa metodologia, particularmente a transvenosa, porque é invasiva, precisa ir morrer dois doentes aí por conta dessa intervenção diretamente. Então, essencialmente é isso. É uma técnica promissora, talvez ainda mais promissora digamos assim, na configuração aí da estimulação cervical por eletrodos não invasivos, e a gente aguarda os resultados desse estudo aí, que se forem positivos, vão se somar aos dados. E eu interrompo aqui meu compartilhamento e estou à disposição aí para as indagações, se é que há. Mas eu aqui estou pensando, Ciro, Hum, em 200 pacientes morreram dois, não uhum. é? Eu achei um negócio meio assustador isso, Se, mas acaba que passou esses catetos aí. Não... se fosse o nosso querido catéter da artéria pulmonar, né? O que não diriam? Mas, olha, estavam dizendo, né, Então, a 70 pergunta dessas. é, na descrição da metodologia, o acesso vascular foi guiado por ultrassonografia? Sim, até porque na Europa e nos Estados Unidos é considerado uma prática. Então, Eu isso é. acredito que muito provavelmente foi talvez aí a permanência do catéter lá dentro, o catéter que dá choque, né? Pode ter lesionado. Pois é, não. Se dá choque, pode ter algum componente térmico que pode ter lesado o vaso, né? Inclusive é outro aspecto também dessa metodologia, porque o fato de você estimular repetidamente o nervo frênico pode causar fadiga, dano neuronal permanente, inclusive. Tanto é que a estimulação direta do diafragma deixou de ser usada porque provoca lesão muscular e disfunção permanente. Então,
talvez essa alternativa de se colocar eletrodo no pescoço. Outra coisa que também o desuso da estimulação direta do diafragma é a dor, né? É uma dor terrível, a gente não tolerava. Esse procedimento transvenoso, apesar de ele não ter provocado dor, ele foi bem tolerado, mas pareceu aí ser perigoso. E Essa questão de estimulação muscular está me lembrando agora alguma coisa a que eu não. Silvia, você vai dizer, a dobutamina. Não, não. Deu É, ferrado. eu acho que talvez ninguém aqui se lembre disso. Cardiomioplastia. Alguém Uhum. já ouviu falar disso? Tinha Já. um cirurgião cardíaco em Curitiba chamado Arrancava um bife. É. Não, Randaz Batista, não, não é? não. A Hã? cardiomioplastia, você está falando da ventriculectomia, Não, 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 que era o não. Randas. Mas Não, a cardiomioplastia foi feito aqui no, em São Paulo, o Luiz Felipe, que fez bastante. O INCOR então, fazia, né? É. mas Mas enfim, isso aí começou com o Randaz Batista lá em Curitiba. Ele Ele era tirava um, um bife ele e era um cirurgião, juntava de ele era um novo. cirurgião de Curitiba. E eu lembro que eu devo ter visto um ou dois casos, e depois, em cima disso, se queria fazer estimulação, né, da musculatura. E aí é a questão que tu abordaste, do choque. Mas tu te lembra disso, João? lembro. E O claro que Randas. tinha a ventriculectomia, que era uma outra coisa, né? O cara Isso. É que a, tirava um cardio, bife. a cardiomioplastia não foi ideia do Randas. A ventriculé foi ideia do Randas. A cardiomioplastia era do Carpentier. Mas Uhum. também não deu certo. O Luiz É, Felipe fez aqui em São Paulo. Até porque naquela época também, o pessoal não sabia nem que existia disfunção diastólica. Imagina você Exatamente. E aí tinha reproduzir. degeneração gordurosa do músculo. Aspecto relacionado ao Só, coração também. Eu tinha um preceptor que dizia que você fazendo dobutamina num paciente com disfunção cardíaca terminal grave era a mesma coisa de chicotear burro cansado. isso aí era do Shoemaker. É. É. é, E É como bater num cavalo velho, cansado e com sede. isso. E, apesar de não parecer ser o caso do diafragma, né? Porque o diafragma aí, de fato, teve aumento da força diafragmática por meio dessa estimulação. Mas será que qual é o dano que está sendo causado nesse músculo, né? É. Ciro, em relação ao estudo, eu não sei se tem algum suplemento desse estudo também ou Tem, não, tem. onde faz algumas considerações, se faz, porque foram dois eventos adversos catastróficos, né? Se tem alguma menção de como isso foi tratado, e outra coisa, se eles também citam Não, eles passaram por sobre cima e meio que. a Eu também não sobreestimulação me não detei, não me detei muito mínima. também nos suplementos, entendeu? Pode ser que eles tenham descrito lá Tá. no suplemento do estudo. E se fazem menção a estimulações não ao minimamente invasivas. Também acho que Então, não fazem, né? não, qual a estimulação que você fala transvenosa? É transvenosa, né? É transvenosa, mas hoje existem outros métodos. Não, eu citei o estudo que está sendo Isso, feito, que é outro estudo usando outra tecnologia, exatamente, que é lá uma estimulação do frente na região cervical. Isso me pareceu mais interessante, né? Menos invasivo. Vamos Mas o ver. estudo em si não menciona sobre isso, né? Não, Mesmo na discussão. eu não me lembro de ter lido isso, não. Mas eu Tá, posso checar para vocês para dar né? Imagina. a decisão. De qualquer forma, E- também, pouco me importou, porque é um estudo que, com duas mortes com acesso venoso, eu achei uma coisa meio absurda, né? É é. sei lá o quê. Eu não Não, vejo mas o recado é claro, duas mortes já por com punção cautela. venosa central, nem permanência do catéter faz dezenas de anos, é exagero, mas
faz um bocado de tempo que eu não vejo um paciente morrer. Ciro, Ciro, tu sabe como morreu o Neil Armstrong? O astronauta? É. É, o cara é o primeiro a pisar na Lua. Sim, Tu sabe como é que ele morreu? deve ter sido por lesão vascular. Ele Depois dessa sua tamponou. deixa aí, Ele Após tamponou quando tirou o fio de marca-passo. eu vi um exatamente monitor uma a vez. prosaica retirada de um fio de marca-passo. Então, Eu já vi isso na Beneficência quando eu estava fazendo internato. é por isso que, É, como dois tigrão fez. o Rubens falou no início, né, que ainda o elemento humano é importante, né? A inteligência artificial, todas essas coisas, elas ajudam, mas ainda precisa de um cérebro, por enquanto. E provavelmente por muito tempo, até porque a inteligência artificial vem para potencializar e não Exatamente. substituir Exato, não substitui, diferentes perfeito. funções de trabalho, né? Isso aí já é outra história. Então é isso, pessoal. Eu Não, acho que muito bom. Viviane, alguma consideração a mais? Não, nada. Tudo ótimo. Para Então, mim tá bom, também está ótimo, pessoal. amigos. Foi Obrigado aí. super legal. muito bom. Boa E para noite a todos véspera de aí. feriado, a assistência foi surpreendente também. É, Foi. abraço aí, Faremos nova edição em 26, se Deus Com quiser. certeza. sem dúvida. Até a próxima semana, Tchau pessoal. Tchau, tchau, Beijão para gente. vocês, família. Tchau, pessoal.